dia, crianças. Mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos aprender uma história sobre o missionário Paulo. E essa história se encontra em Atos, capítulo 16. E essa é a segunda viagem missionária que Paulo faz, e dessa vez ele leva Silas com ele. E eles estão indo ali para uma cidade chamada Filipos, que fica na Macedônia. E lá eles começam a pregar e a falar do amor de Deus, a falar que Jesus havia morrido e que ele havia ressuscitado e que nele nós podemos ter a salvação em Cristo Jesus. E conforme eles foram pregando, as pessoas foram ouvindo, alguns recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, mas tinha algumas pessoas que não estavam gostando de ouvir aquela mensagem que eles estavam trazendo. E começaram a falar que eles estavam pregando e falando coisas contra a lei romana. Quando os governantes ouviram isso, logo mandaram prender Paulo e Silas, açoitaram as suas costas e os levaram presos e colocaram eles na prisão. E lá na prisão, eles ficaram com os seus pés presos, acorrentados e provavelmente em um lugar bem escuro e triste. E como é que será que nós reagiríamos numa situação dessa? Nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós estamos falando a respeito da salvação em Cristo Jesus, somos presos, açoitados, colocados no lugar escuro. Será que você ficaria alegre? Será que você ficaria triste? Será que você começaria a resmungar, a criticar, falar, puxa vida, eu estou fazendo a sua vontade, e olha que situação. Como você acha que Paulo e Silas se comportaram nesse momento? A Bíblia nos fala que Paulo e Silas começaram a orar, e eles começaram a cantar. Veja novamente a cena. Aqui eles estão alegres, eles estão cantando louvores ao Senhor. E já era de noite, meio madrugada, e você imagina os presos que estavam dormindo e começaram a ouvir essa cantoria, porque eles estavam louvando a Deus. Eles estavam alegres, porque imaginavam que eles estavam sendo presos por estar fazendo a vontade de Deus. Eles estavam muito felizes. E sabe, naquele momento, de repente, o chão começou a tremer, as paredes começaram a balançar e aconteceu um grande terremoto. A Bíblia fala que o Senhor estava muito feliz com a atitude de Paulo e Silas. Eles estavam obedecendo ao Senhor, falando a respeito do Evangelho, pregando as boas novas de salvação. E ele viu que os seus filhos não estavam murmurando, não estavam reclamando por aquela situação difícil que eles estavam passando, e eles estavam cantando e adorando, louvando o nosso Deus. E sabe, quando houve aquele terremoto, o carcereiro, aquele senhor que tomava conta dos presos e da prisão, foi olhando para ver o que estava acontecendo, e ele viu então aquelas paredes que tinham caído. A Bíblia fala também que as algemas dos presos caíram, todos eles ficaram soltos, e ele olhando toda aquela situação falou, pronto, agora eu estou perdido, os meus superiores vão me matar, porque com certeza os presos fugiram daqui. E ele teve uma ideia, ele pegou a sua espada e ele estava pronto para se matar. Quando Paulo e Silas viram aquela situação, eles falaram, pare, estamos todos aqui. Não faça isso. Ninguém fugiu, estamos todos aqui. E aquele homem então pôde ver aquela situação, ele pôde conversar com Paulo e Silas, ele viu que eles eram homens que estavam alegres diante de uma situação difícil e que eles estavam ali, eles não tinham tido oportunidade, eles tinham tido oportunidade sim de fugir, mas eles não tinham fugido. E ele fala, puxa vida, quem é esse Deus a quem vocês servem? Porque é muito diferente o comportamento de vocês diante de tanta situação difícil. O que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser como vocês, ter alegria em situações difíceis? E Paulo então e Silas conversam com aquele homem e falam do amor de Deus, falam que nós só podemos ter a salvação dos nossos pecados em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz
por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E quando nós nos arrependemos desses pecados e nós os recebemos, nós convidamos o Senhor Jesus a morar no nosso coração, a nossa vida é transformada. E nós passamos por dificuldades, sim, mas nós podemos ter a alegria que vem do Senhor e nós podemos então enfrentar as situações que são difíceis. E a Bíblia fala que aquele homem então quis receber o Senhor Jesus no seu coração. E a Bíblia fala que não somente ele, mas a sua casa creu no Senhor Jesus. E a Bíblia fala também que o carcereiro então leva Paulo e Silas para a sua casa, cuida das suas feridas, dos seus machucados, oferece então uma refeição para eles ali. E a Bíblia fala então que depois disso eles foram batizados. Eles creram no Senhor Jesus e eles foram batizados. E ali então houve salvação naquela casa. Então o Senhor permitiu então que Paulo e Silas fossem até Filipos, demonstrassem aquele amor, aquela alegria que só o Senhor pode nos dar. E mesmo eles passando por aquela situação difícil, o Senhor então usou aquilo para que o carcereiro e toda a sua família fossem salvos. Que eles puderam receber o Senhor Jesus no seu coração e se tornarem então filhos de Deus. A Bíblia nos fala em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Nós podemos ter a alegria no Senhor, mesmo passando por situações difíceis, porque com o Senhor está conosco, tudo fica mais fácil. Você tem passado por situações difíceis? Lembre-se, o Senhor está sempre com você. A sua palavra diz que Ele nunca nos deixará. Então nós podemos enfrentar as situações sabendo que o Senhor cuida de nós e Ele está conosco o tempo todo. Então por isso alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Filipenses 4:4. Vamos orar? Obrigada, Senhor Deus, porque nós ouvimos, ó Pai, a Tua palavra. Nós vimos, Senhor, o testemunho que Paulo e Silas, ó Deus, deram naquela cidade. Eles puderam, ó Pai, estar louvando o Seu nome e cantando louvores ao Senhor, mesmo no meio da dificuldade. Porque eles sabiam que o Senhor estava com eles. E foi a oportunidade, ó Pai, que o carcereiro teve de poder ouvir a respeito do Teu Evangelho, a respeito da salvação, e pôde entregar a sua vida ao Senhor e se tornar um filho Teu. Que possamos agir assim, ó Pai, da mesma maneira, que possamos estar nos alegrando o tempo todo, sabendo que o Senhor está conosco, e isso faz a total diferença. Que o Senhor abençoe a vida de cada criança e de cada adulto que estiver ouvindo essa história, que essa possa ser uma realidade na vida de cada um deles. Eu oro agradecida no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que vocês possam ter um excelente domingo. Deus abençoe e até o próximo domingo.